Momento conturbado do Flamengo não é mero acaso. A gente está falando principalmente por conta da ausência do Pedro, centroavante lesionado, que vinha na sua melhor fase da carreira. Ele só volta em 2025 e isso está se refletindo dentro de campo, nas atuações ruins do Flamengo no Brasileirão, mesmo na Copa do Brasil e, claro, na Libertadores, onde o Flamengo, se tivesse encarado um time um pouco melhor tecnicamente, poderia estar numa situação complicada. Né? Perdeu de 1-0 para o Peñarol em casa, vai ter que reverter a desvantagem fora de casa, inclusive vai poupar jogadores agora na rodada desse final de semana do Brasileirão. E hoje a ideia é a gente pegar e trazer aqui em um Tática Sem Mistério um pouco mais desse momento ruim do Flamengo focado no Pedro. Qual o tamanho do desfalque, né? Quais os problemas que o Flamengo está encontrando por conta do Pedro, sem o Pedro, e até mostrar isso trazendo algumas informações da partida contra o Peñarol. Tentei buscar um pouco do material, né, tentar pegar os melhores momentos de alguns lances para trazer aqui as imagens para vocês. A gente faz em alguns vídeos do Tática Sem Mistério, a gente consegue pegar trechos e fazer uma edição para trazer de uma forma mais didática. Os jogos do Libertadores eu não consegui pegar, tentei durante a sexta-feira, dia 20 de setembro, tentei pegar um pouco do material para fazer esses cortes, então eu vou mais falando com vocês, trazendo alguns números, principalmente do Pedro, para tentar elucidar, para trazer mais informações aqui sobre esse impacto que está deixando o Tite pressionado no cara. Então vamos aqui logo depois da vinheta, mais uma edição do Tática Sem Mistério aqui para o canal Futijotas. Bom, para quem não conhece o quadro aqui, é uma ideia de... Eu gosto muito da parte tática, gosto muito de falar de números e de estatísticas. E, claro, tem que fazer isso de uma forma que seja transparente, para o pessoal tentar explicar, tentar não ser muito técnico quando estamos falando de... Sei que muitas pessoas falam muito de tática, assim, nos últimos anos isso virou realmente algo muito mais corriqueiro do dia a dia da galera, mas muitos colegas, né, pessoal, jornalistas, influencers, enfim, acabam não se destacando, não fazendo isso de uma forma simples para você, internauta, acompanhar. Então a ideia vai ser trazer algumas informações, tentar elucidar, já falando de vista, tentar trazer alguns dados para a gente conversar aqui nos próximos minutos, falando do atacante Pedro, centroavante do Flamengo, que vem realmente vivendo uma temporada de muito destaque. Então vamos aqui com uma análise tática, a ausência de Pedro no time do Flamengo. Então já vou pegar aqui, inclusive, Flávio, tchau, não precisamos de você agora nesse momento. Foco aqui no Rio de Janeiro, foco no Mengão, vamos para a gente poder falar aqui nessa apresentação. Os números do Pedro na temporada, então, são 43 jogos em destaque, né? São apenas 6 derrotas, ele participou apenas de 6 derrotas do Flamengo na temporada, com 30 gols marcados e 8 assistências. É o melhor desempenho do Pedro na carreira, ele é artilheiro disparado na temporada do futebol brasileiro, não só do Flamengo, e ainda com esse lado, né, o lado garçom, ele com 8 assistências, sendo importante em participação de gols dos companheiros. Pegando aqui, olha a questão, né? O Flamengo venceu marcou 88 gols, 30 foram marcados pelo Pedro. É um número muito alto, uma participação muito alta do jogador. 29 vitórias do Flamengo, 33 na temporada, ou seja, apenas 4 vitórias do Flamengo sem o Pedro. Em relação ao empate, 3 empates. Olha o número de derrotas, né? De todos os jogos do Flamengo, 55 partidas do Flamengo, são 11 derrotas. 5 derrotas a mais sem o Pedro. O impacto realmente do Pedro no esquema do Flamengo na temporada. E aí uma comparação com o Pedro versus o Flamengo. Então, como é que está o desempenho de outros jogadores do Mengão para comparar com relação ao Pedro? A média de gols é absurda. A gente está falando de 0,7 gol por jogo. Isso é uma média altíssima em relação para centroavantes de altíssimo nível. Para ter uma ideia, né, o Haaland na Europa, durante o City, por exemplo, começou com uma temporada com média de 1 gol por jogo. Essa média é de 0,7. Olha aqui, comparando com o restante do elenco. Não tem ninguém, os jogadores ofensivos que estão se destacando do Flamengo, que chega bem na metade do que o Pedro conseguiu. E se nós colocarmos ainda a média de participação de gols, que é contando os gols marcados e assistências, 0,88. Então, aqui já já deixa muito claro realmente como o Pedro vem sendo importante
e você tem 40 jogos, 41 jogos, 30 jogos do Cebolinha, 26 do Gabigol, 50 do Luiz Araújo, e ninguém tem 1/3 dos gols marcados pelo Pedro. Por que isso a gente consegue deixar isso bem claro, né? A importância do Pedro. Ele conseguiu vários resultados bons para o Flamengo na temporada, mas a ausência dele, os outros jogadores não estão conseguindo compensar. E aí, pegando aqui a movimentação tática do Pedro na temporada, que é algo interessante para a gente conversar também um pouquinho para frente. A gente tem aqui pegando as 3 competições, né? Pegando o Brasileirão, o Campeonato Carioca e o Libertadores. O Pedro é um centroavante de área, é centroavante, inclusive, que faz falta até na seleção brasileira, fica atuando centralizado dentro da área adversária, mas é um cara que se movimenta muito, volta para fazer um pivô, volta para abrir jogadas, tanto na região central como nas laterais. Nós já vimos ele fazendo isso em várias partidas. Aqui eu acho que destaque pegar pelo Brasileirão, porque a gente tem até um número maior de jogos que ele participou, mas vejam como é um jogador até que volta a composição dele no ataque. Então é um jogador extremamente útil, é um jogador que não funciona só dentro da área, não por acaso tem 8 assistências na temporada. E aí vamos pegar alguns números e estatísticas do Flamengo contra o Peñarol. Para também, que é o do último jogo, para tentar trazer e explicar um pouquinho mais desse problema do que o Tite está enfrentando, da ausência do Pedro em relação também ao elenco. Primeiras movimentações em campo. No Flamengo teve uma atuação, acabou o Peñarol, apesar do gol marcado, apesar de vários lances também, que se tivesse um pouquinho mais qualificado, poderia ter dado problemas para o Flamengo, focou na defesa, e o Flamengo já atuando muito mais pelo lado esquerdo, nessa partida tendo mais pouca presença de área, até por conta do Peñarol fechando muito bem aqui a entrada, mas o Peñarol está vendo aqui, está dentro da sua defesa, dentro da sua área, mas o Flamengo não conseguiu ter uma movimentação, preencher muito aqui a área adversária. Parte disso é por conta do Pedro. Quando a gente começa a analisar alguns jogadores, né, focado aqui um pouquinho mostrando na defesa do Flamengo contra o Peñarol, pode ver que até os próprios zagueiros do Flamengo, com muita presença já até no meio de campo, a gente está vendo aqui, até porque realmente o Flamengo foi para cima. Então pode olhar Pereira preenchendo tanto aqui a área do lado esquerdo, mas tanto na defesa quanto no ataque, mas mais para o meio, região central. O Fabrício Bruno já um pouquinho na defesa do Mengão, mas um pouquinho também contribuindo aqui. O Fabrício Bruno ficou mais central, um pouco mais recuado. O Pereira acabou saindo mais por conta da uma qualidade de saída de bola. Olha o Alexandre, que recém-contratado, já também praticamente a partida inteira que atuando mais na parte ofensiva. Já o Varela, um pouco mais tímido, até porque jogou só o primeiro tempo, mas também a força maior ofensiva no ataque. O Pulgar, o volante, acabou jogando também aqui, mas jogando até fazendo muito a entrada aqui o meio de campo já na parte ofensiva também participando. O Nicolas de la Cruz, que acabou começando teoricamente com volante, mas na verdade o Tite optou por um esquema ofensivo jogando em casa, então teve só o Pulgar de volante e colocou o Nicolas como um segundo volante, mas para saída de bola. E claro, a gente viu um dos principais jogadores do Flamengo na temporada atrás do Pedro, o uruguaio, aparecendo bastante na área ofensiva, no meio de campo ofensivo. Quando a gente vai para os jogadores, já fechando aqui o time do Flamengo, da escalação titular, o Gerson, atuando aqui, ele acabou sendo mais ofensivo, não jogou como segundo volante, o Tite vem testando o Gerson mais aberto, mas ele acabou então formando o meio de campo, aqui jogando mais no meio de campo na parte mais ofensiva. O Arrascaeta, aquela movimentação já tradicional, não é um jogador fixo, mas pisando dentro da área, tentando sua opção e atuando pelos lados pelo meio de campo de toda a parte central. E o Plato, chegando aqui, outro recém-contratado do Flamengo, é um jogador mais de lateral, mais de lado de campo, a gente vê aqui para o gráfico, claro, mostrando ele ocupando o lado esquerdo e um pouquinho do direito. E o Bruno Henrique, que foi o titular, que já foi mais uma tentativa do Tite de um centroavante. O Bruno tentou ser um centroavante, mas não é a dele, né? Ele acabou tanto jogando aqui na central, mas atuou também lá pelo lado esquerdo, que é onde ele prefere. E aí já começa o conflito com o Plata. Lá no primeiro gráfico a gente mostrou o Alexandre, o próprio Léo Pereira. Olha como, e não por acaso, a gente mostra aqui que o mapa de calor do Flamengo mais forte foi pelo lado esquerdo. Quando a gente começa a ver dos jogadores, tiver a quantidade de atletas que atuaram. Assim, o Flamengo foi um pouco até, como a gente pode falar, penso para o lado esquerdo. Em relação aos reservas, o Carlinhos, que entrou para ser o centroavante,
acabou tentando se movimentar, não teve destaque. O Ayrton Lucas entrou também para jogar na lateral. O Alcaraz, opção no meio de campo para tentar melhorar a qualidade de bola, também atuando. França entrou no momento que o Flamengo precisava do resultado, já tinha perdido o primeiro tempo pelo placar de 1-0, então chegou para ser um ponta, né? Nem um lateral, jogando aqui tentando dar uma força pelo lado direito do Flamengo, que a gente viu que principalmente foi algo mais raro. E o Léo Ortiz, que entrou no lugar do Nicolas de la Cruz, vem jogando como volante no Flamengo, acabou fazendo essa movimentação, tentando ajudar aqui na saída de bola. E alguns números, né? E aqui o que mais me chama a atenção nessa partida foi essa quantidade absurda de cruzamentos. Sem um centroavante de área, né? Sem o Pedro, por exemplo, para receber essas bolas cruzadas, o Flamengo jogou 39 bolas dentro da área do Peñarol, que foram facilmente tiradas. A gente não viu. Acho que o lance de maior perigo que eu queria até ter conseguido trazer para vocês era um cabeceio do Bruno Henrique, que o goleiro do Peñarol faz uma boa defesa, mas era um cabeceio que o Bruno Henrique estava sem marcação. Ele poderia ter caprichado um pouco melhor. Como não é um centroavante, a gente pode até dar um desconto, mas é um tipo de lance que mostra essa ausência do Pedro também aqui em relação ao time titular. Fabrício Bruno foi o cara que. Fabrício Bruno, na zaga do Flamengo, foi que mais trocou passes dentro de campo. A gente está aqui com o Fabrício e o Léo sendo os destaques aqui, seguido do Gerson e do Alexandro. Então faltou o meio de campo trabalhar, o Nicolas de la Cruz, eles até fizeram bastante passo, mas olha a diferença, né? 66, 65. A zaga do. O Peñarol fez uma boa defesa, uma boa marcação defensiva, que deixou os zagueiros do Flamengo com espaço, e a parte de criação acabou não tendo tanta liberdade, não trocou tantos passes. Isso faz uma diferença absurda. Em relação às finalizações, o Bruno Henrique foi quem mais se destacou, mas a gente vê aqui com a quantidade de chutes errados também, finalizações erradas do Flamengo, que ajudou a entender também a derrota, ajuda a entender também a ausência do Pedro. O Flamengo dribla pouco também, vem driblando pouco, né? E aí só o Gerson que realmente conseguiu. A ausência do Luiz Araújo, a ausência do Cebolinha também pesam nessa questão. E, para finalizar, no último, assistência para finalização, acabou saindo, galera, tava aqui, deixa eu pegar rapidinho, coloquei aqui para o último slide só, que era das assistências, vamos colocar de novo na tela. Cadê, Flávio? Rapidinho, só para te mostrar, deixar registrado o último, vamos lá. Vamos lá. O Gerson foi quem tentou colocar mais tela errada, compartilhei a tela errada, galera, desculpe. Vamos aqui de novo, Flávio, na apresentação, só para o último slide que acabou passando sem informação, sem falar muito com vocês, foi o Gerson quem deu essas assistências para finalização, são os passes que se tornam realmente chutes, não necessariamente assistência que vira gol, mas uma assistência um passe decisivo que a gente fala, que a gente colocou o companheiro realmente na cara do gol, deu uma boa possibilidade de finalização. O que a gente mostra o que esses números ajudam a entender em relação ao Flamengo? Primeiro, a importância do Pedro na temporada. Então, qualquer time do Brasil sentiria a falta do Pedro no ano que ele estava fazendo, em 2024, jogando. Realmente, o nível de futebol do Pedro nessa temporada é algo absurdo, algo assim que merece todos os elogios. Eu achei que ele tinha que ter. Para mim, ele só não foi para a Copa América porque o Dorival não quis prejudicar mais o Flamengo com desfalques, mas essa última convocação foi mais que merecida. Eu falo, né? O Pedro não é um centroavante que se destaca no Brasil só. É um centroavante que hoje a seleção brasileira não tem. E, infelizmente, não vai ter nessa temporada, só em 2025 que o Pedro volta. Espero que não prejudique muito, pensando até em ciclo de Copa do Mundo, porque o Pedro merece, em relação ao centroavante de área, para time que gosta de jogar num 4-3-3, ou gosta de jogar com um centroavante de área, como o Tite gosta, como o Dorival também gosta, ele é muito importante. O outro lado dessa história, pode até citar um pouquinho, quando a gente está pegando na parte tática, a montagem de elenco ruim do Flamengo. A gente pode falar sobre isso, porque tem um Gabigol em uma fase, faz algum tempo que não está jogando bem, também sofrendo com lesões, e o Gabigol já faz algum tempo, já foi um cara muito importante em títulos do Flamengo, mas não consegue entregar, vem jogando mal, a gente viu pelos números, como ele até o desempenho do Gabigol na temporada, mesmo com uma quantidade razoável de jogos, reserva, mas é uma quantidade boa de jogos. Não conseguiu render. E você fala de centroavante, quer dizer,
eu entendo o Flamengo não ter feito uma movimentação no mercado atrás de um centroavante titular, porque fala, São Pedro, como é que você vai chegar para um outro clube e falar, vou te contratar, pegar um centroavante de porte, de nome, por exemplo, chega para ser banco do Pedro. A lesão foi um acaso que infelizmente acontece no futebol. Mas talvez o Tite, e aí é um ponto que eu sempre falo, já toquei algumas vezes em lives anteriores, em vídeos anteriores, o Tite para mim não é um técnico que tem como um dos seus pontos fortes montagem de elenco. A gente vê que hoje o Flamengo está cheio de jogadores de lado de campo, Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, tá colocando o Gerson Alberto. O Bruno Henrique é um jogador mais de atuar um pouco mais aberto. Hoje de centroavante é o Pedro, o Carlinhos, que é um jogador que nós já vimos que acho que não está pronto, não é um jogador para um nível que o Flamengo precisa, e o Gabigol, como centroavante que não vem rendendo. Então, talvez o Flamengo já teria que ter pensado em um jogador para o lugar do Pedro, porque o Pedro já teve uma lesão na temporada, já tinha ficado algumas semanas fora, né? Foi voltar no jogo contra o Corinthians, garantiu, né, um gol do Flamengo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, na derrota de 2-1 do Flamengo para o Corinthians. Mas e o outro ponto importante que a gente coloca, né, como que está o Flamengo desde a lesão, desde esse jogo contra o Corinthians, assim, o Flamengo sofreu para ganhar do Bahia, ganhou, classificou na Copa do Brasil, mas com um gol só, e não, sem jogar bem, já na partida de ida, né? O primeiro, a vitória na Bahia, já contou, né? O Pedro já não estava disponível, o Bruno Henrique acabou fazendo um gol, um dos gols dele na temporada, mas o Flamengo não jogou bem. Aí na sequência, né, teve o jogo contra o Corinthians, onde ele acabou mesmo com um time com vários problemas. O Flamengo estava bem desfalcado, mas perdeu para o Corinthians, classifica vencendo o Bahia no Maracanã, mas placar mínimo. Pegou o Flamengo, pegou o Vasco. O Flamengo jogou contra o Vasco, não conseguiu fazer uma boa partida, estava à frente do placar e cedeu o empate e fez uma partida ruim contra o Peñarol em casa no Maracanã. Então, são uma sequência de alguns pontos. Você tem realmente um jogador que elevou a temporada, que fez o Flamengo conseguir várias vitórias, vários bons resultados. O Flamengo está hoje na Libertadores, está umas quartas de final da Libertadores, está numa semifinal da Copa do Brasil, muito por mérito do Pedro, do que ele fez na temporada, ao lado de outros jogadores que estão se destacando, mas o Pedro, disparado, era o melhor jogador do Flamengo. Venceu o Campeonato Carioca, mas já está meio que já está meio que com problema na briga do Brasileirão, né? Inclusive para a partida contra o Grêmio, que acontece amanhã, domingo, o lugar desse vídeo no sábado, dia 21, amanhã, dia 22, o Flamengo visita o Grêmio, Porto Alegre, e o time titular e mais o Gabigol, então são 12 jogadores poupados, sequer viajaram, mas vai ter que continuar com esse problema. Quem vai ser, ainda vai ser pior ainda, quem vai ser como que o Tite vai armar o time para como vai ser o Flamengo dessa partida? E contra o Peñarol, como é que vai ser? Porque hoje ele tem que montar o time dentro das opções que ele tem no elenco. Então, são alguns problemas. Quando a gente começa a falar de parte tática, hoje, na ausência de um centroavante do Pedro, e o Carlinhos não é opção, o Gabigol não é essa opção, o Tite poderia estar pensando, até pela quantidade de jogadores de lado que ele possui no elenco, pensar em um esquema mais aberto, pensar em mudar, não ter a necessidade de um centroavante de área, até porque hoje ele não tem esse nome dentro do elenco, não tem um nome de confiança. E aí, é claro, isso é culpa do treinador. Os treinadores também têm que ter, além de dar montagem de elenco, tem que ter ideias táticas. Você não pode ficar amarrado a um esquema, principalmente quando você não tem um jogador para aquela posição específica. Então, está um lado complicado. O Tite foi vaiado novamente, foi muito xingado, muito vaiado na derrota para o Peñarol, já tinha sofrido por isso na temporada. E lá no Rio de Janeiro já se fala que uma eliminação para o Peñarol pode sim encerrar o ciclo do Tite no Flamengo. Inclusive, já alguns jornalistas, colegas meus, já falam que alguns treinadores já receberam ligação, já estão meio que de stand-by, negociou, escutando propostas do Flamengo, porque já se pensa num plano B para o Tite. É isso, galera. Tática sem mistério aqui, falando do jogador Pedro. Então, também, inclusive, hoje é a primeira tática sem mistério que a gente fala aqui especificamente de um jogador. A gente não costuma falar, a gente fala mais das partidas, analisa alguns jogos específicos, mas hoje, para abrir, né, para poder trazer outros conteúdos aqui de outros times também aqui no canal Futejotes, começando aqui com o Pedro. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários, deixe sua interação para a gente saber também o que nós podemos trazer de novidade aqui para os próximos materiais, de próximo conteúdo aqui no canal Futejotes. Abraços.